pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar da estratégia de divisão e conquista, né, para o projeto de algoritmos. Então, que nem a gente tinha comentado na última aula, quando a gente falou de recorrência, né, a estratégia de divisão e conquista, né, ela consiste basicamente em a gente solucionar problemas maiores, né, dividindo eles em problemas menores, normalmente utilizando recorrência aí, e depois combinando, né, de forma apropriada as soluções até a gente chegar na solução do nosso problema original. Tá, então, quando a gente está aplicando, né, o paradigma da divisão e conquista, normalmente a gente vai passar por 3 etapas. Tá? Então, na primeira etapa, né, que é a etapa de divisão, né, então eu vou dividir o problema original, né, em problemas, né, de instâncias menores, né, ou seja, em subproblemas desse problema original. Tá? Na etapa de conquista, né, esses subproblemas eles vão sendo resolvidos normalmente, né, de forma recursiva, até que eu chegue no último nível de recorrência, que é o caso base. Tá? E por fim, né, na etapa de combinação, então eu vou combinar essas soluções, né, de forma, né, a retornar e obter a solução do meu problema original. Bom, além disso, né, é importante salientar, né, que às vezes, né, na etapa de combinação é necessária a resolução de um problema que não é exatamente, né, igual ao problema original, né? Ele não é um subproblema do problema original, né? Como, por exemplo, quando a gente trabalhou com o algoritmo merge-sort, né? A gente viu lá que a parte do combina, né, na verdade, ele trabalhava lá com sequências que já estavam ordenadas, que não corresponde exatamente ao problema original, tá? Mas quando ocorre esse tipo de evento, né, então a gente considera que tudo isso está lá dentro da etapa combina. Além disso, tá, pode ser que algumas vezes, né, durante a recorrência, eu tenha uma chamada indireta, né, ou seja, o meu algoritmo chama um segundo algoritmo que resolve, né, uma etapa da resolução, e esse algoritmo, por sua vez, né, faz novamente uma chamada ao algoritmo original, causando assim uma nova recorrência. Tá? Bom, uma outra questão que é importante a gente colocar aqui, quando a gente viu lá o merge sort, né, a gente viu que a gente quebrava sempre o problema em partes iguais. Né? Então, a nossa equação de recorrência, né, o nosso T de n, né, levava a um T de n sobre 2. Tá? Ou seja, a instância, né, dos subproblemas era metade do tamanho da instância original. Mas nem sempre isso é regra. Tá? Então, eu posso ter diferentes situações, aí, né, diferentes quebras do problema original, resultando em diferentes equações de recorrência. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter, né, um problema onde a quebra dele aqui consistiria, né, nesse tipo de equação de recorrência, ou seja, eu quebro o meu problema numa instância de tamanho, né, 2n sobre 3 da instância original, né, considerando que a instância original tem tamanho n, né, e um outro subproblema de tamanho n sobre 3. Ou se a gente pegar lá quando a gente trabalhou, né, com o nosso algoritmo do polinômio, né, o que ocorria? Né? Em cada chamada recursiva, né, a nova instância tinha simplesmente, né, uma unidade a menos do que o tamanho da instância original, né, ou seja, a minha equação de recorrência era da forma, né, T de n é igual T de n menos 1 mais 1 θ de 1. Tá? Bom, então, na verdade, o que eu estou contando para vocês com isso daqui? Né? Quando a gente utiliza a estratégia de divisão e conquista, a gente normalmente isso vai levar ao projeto de algoritmos recursivos, os algoritmos recursivos, né, normalmente eles vão entregar para a gente, né, equações de recorrência, né, para que eu possa resolver essas equações de recorrência e estabelecer, né, os tempos de execução assintóticos desses algoritmos. Tá? Então, a gente precisa ter ferramentas aí, né, para poder resolver essas equações de recorrência. E é isso que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Tá? Então, a gente vai estudar 3 métodos, né, para resolver equações de recorrência. Então, a gente vai estudar o método da substituição, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que basicamente qual que é a ideia aqui, né? Então a gente começa supondo aí um limite assintótico para a recorrência, e então a gente aplica lá a indução matemática que a gente já viu, né, para a gente mostrar que a nossa hipótese inicial é válida. Tá? Um outro método, né, é o método lá da árvore de recursão. Tá? Então o que eu vou fazer? Nesse caso eu vou converter a recorrência numa árvore, né, cujos nós eles representam, né, os custos dos subproblemas. Tá? Na verdade, a gente já até fez isso quando a gente calculou, né, o tempo de execução do merge sort. Né? Lá, eu comentei com vocês que eu não estava formalizando esse método, que a gente ia formalizar depois, é o que a gente vai fazer essa semana. Tá? Mas ali a gente já teve, né, uma primeira visão dessa metodologia aí da árvore de recursão. E, por fim, né, existe o método mestre, tá? Que ele pode ser utilizado sempre, né, que o meu problema me entregar uma equação de recorrência nessa forma, né? Ou seja, um T de n, que pode ser escrito como um A T de n sobre B mais um F de n, tá? Onde esse A aqui é uma constante maior ou igual a 1, B é uma constante maior que 1, e F de n aqui é uma função dada.
Tá ok? Bom, mas para a gente falar aqui, né, ilustrar essa ideia, né, da divisão e conquista, vamos pegar nessa aula um exemplo prático, né? Então vamos imaginar aqui o problema de multiplicação de matrizes. Então primeiro a gente vai simplesmente imaginar como que a gente faria a multiplicação de duas matrizes e depois a gente aplica então a estratégia de divisão e conquista, né, de forma a gente obter aí um procedimento, né, um algoritmo para resolver esse problema utilizando divisão e conquista, tá? Então olha só, então imagina aí que a gente quer projetar um algoritmo, né, que faça a multiplicação de duas matrizes A e B. Tá? Inicialmente, vamos considerar por uma questão de simplicidade, né, que as nossas matrizes são matrizes quadradas, né, ou seja, são matrizes N por N. Tá? Então imagina que eu tenho aqui uma matriz X, uma matriz Y, e eu tenho uma matriz resultante aqui dessa multiplicação, que é essa minha matriz Z. A gente sabe, né, que um elemento Z e J, ou seja, um elemento aqui da minha matriz Z na linha I e na coluna J, ele pode ser escrito o quê? Como simplesmente, né, a multiplicação elemento a elemento de todos os elementos aqui da linha I da minha matriz X pela coluna J da minha matriz Y e somados depois. Né? Ou seja, né, matematicamente, né, Z e J ele pode ser escrito, né, como esse somatório, né, de 1 até N, né, que é o comprimento aqui tanto da linha quanto da coluna. Tá? De X aí eu travo o I aqui, né, travo a linha para X, travo a coluna para Y e corro K. Né? Ou seja, eu vou de 1 até K aqui, tanto nos elementos da linha quanto nos elementos da coluna. Tá? Bom, e como que a gente poderia projetar, então, um algoritmo que fizesse isso para a gente? Então, vamos dar uma olhadinha nisso daí. Tá, então, um algoritmo que fizesse isso, a gente acabou de falar ali qual que é a operação que eu preciso fazer para um único elemento, só que eu preciso fazer isso para todos os elementos. Né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso correr, né, todas as linhas da matriz X e todas as colunas da matriz Y, né, realizando essa operação aqui. Tá? Então, olha só, então, um primeiro algoritmo que resolveria esse problema para a gente está chamando aqui de MMQ, né, que seria multiplica a matriz quadrada. Então, ele recebe as matrizes XY aqui, né, que tem dimensão N. Tá? Então, na linha 1 aqui, o que a gente está fazendo? Né? Eu estou criando, inicializando essa matriz Z, que é a matriz que vai ser resultante dessa multiplicação. Tá? E aí eu começo a criar laços. Né? Então, nesse primeiro laço aqui, eu faço de 1 até N, então eu varro todas as linhas. Depois, para J, de 1 até N, eu varro todas as colunas. Inicializo aqui cada elemento da minha nova matriz, Z e J. Tá? E aí eu vou correr K de 1 até N. Né? Então, quem que é o meu elemento resultante aqui? Né? Z e J. Né? Vai ser, né, o valor acumulado de Z e J, né, de X e K vezes Y, KJ, né, que nada mais é do que essa expressão que a gente comentou agora há pouco. Tá? A hora que eu terminar esses três laços aqui, então eu tenho finalizado aqui, né, a minha matriz Z resultante dessa multiplicação. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no tempo de execução desse algoritmo. Né? Então, a gente tem aqui, né, para eu criar a matriz inicial Z, né, o tempo é constante, então é θ de 1. É a mesma coisa aqui, a linha 7, né, para eu devolver essa matriz, também o tempo é constante. Bom, aí eu tenho o quê? Eu tenho esse laço mais externo aqui, esse laço vai executar N vezes. E aí eu tenho um laço interno a esse laço, né? Que executa esse laço interno aqui, vai executar o quê? N vezes, né? Porque ele executa N vezes para cada vez do laço externo, né? Então é N vezes N. E o laço mais interno aqui, ele vai executar N vezes N vezes N vezes. Né? Ele executa N vezes para o laço externo a ele e depois o outro que está mais externo ainda. Tá? Então a gente pode afirmar, né, que o tempo de execução aqui é θ de N ao cubo. Né? Ou seja, a gente tem aqui θ de 1, a gente já sabe, né, que quando a gente faz esse tipo de soma, esse cara domina. Né? Então, eu posso desprezar esse θ de 1 aqui, eu fico com θ de N ao cubo. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Agora a ideia é a gente aplicar, né, a divisão e conquista para a gente criar, então, né, um algoritmo, né, para resolver esse mesmo problema, só que agora aplicando a divisão e conquista. Então, qual que é a ideia, né, que a gente falou? É pegar o problema original e quebrar ele em subproblemas cada vez menores. Tá? Então, é fácil a gente quebrar, por exemplo, uma matriz N por N,
né, a multiplicação de matrizes n por n em matrizes n por 2 por n por 2, n por 4 por n por 4, e ir fazendo assim até que eu chegue, né, no caso base lá, que seria uma matriz 1 por 1. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui agora uma matriz x n por n, uma matriz y n por n. Então, como que seria quebrar essa matriz, essa operação de multiplicação, na verdade, na operação entre matrizes n por 2 por n por 2. Então, cada matriz aqui, ó, A, B, C, D, e a mesma coisa aqui em Y, né? Tem o quê? Dimensão n sobre 2 por n sobre 2, tá? Então, a minha matriz Z aqui, ela pode ser escrita como o quê? Como a somatória da multiplicação dessas submatrizes. Então, Z1 aqui seria simplesmente o quê? A vezes Z mais B vezes G, ou seja, o resultado da multiplicação de uma matriz, de duas matrizes n por 2, pela soma de outras duas matrizes n por 2. E o mesmo para Z22, Z33 e Z44. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Na verdade, eu troquei, né, a multiplicação de uma matriz n por n, né, pelo produto de 8 matrizes, só que agora n por 2 por n por 2. Ou seja, eu quebrei, né, o meu problema original, que tinha tamanho n por n, num problema n por 2 por n por 2. E eu posso continuar fazendo isso, que nem eu comentei com vocês, até a gente chegar aqui em 1 por 1. Tá? Então, a ideia é o que é? Eu tenho lá a minha matriz original, eu quebro ela em matrizes n por 2, vou pegar cada matriz n por 2, quebrar em matriz n por 4, n por 8, e vou quebrando assim até eu chegar, no caso, 1 por 1. Né? Então, eu vou quebrando, né? Então, a etapa de divisão, aí eu começo a solucionar cada uma desses problemas e combinar soluções. Né? Então, eu vou voltando até eu chegar na minha solução original, que corresponde à multiplicação das matrizes n por n. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha como ficaria o pseudocódigo, né, de um algoritmo que implementasse a divisão e conquista. Então, nesse caso aqui, a gente está chamando ele de MMQ, né, multiplicador de matriz quadrada recursivo. Então, o que o meu algoritmo vai fazer? Ele recebe a matriz x e y, né, de dimensão n na entrada, né, ele cria aqui, que nem o outro algoritmo, né, inicializa uma matriz z, né, de dimensão n por n, e aqui, ó, se n for igual a 1, Z1 é simplesmente x1 vezes y1. Eu estou no caso base aqui. Mas se eu não estiver no caso base, né, se n ainda não for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou sair quebrando esse cara. Tá? Então, é o que está aqui na linha 4. Né? Então, se eu não estou no caso base, né, ou seja, se n não é igual a 1, então eu vou particionar essas matrizes em 8 matrizes n por 2 por n por 2, né, que são aquelas matrizes que a gente acabou de falar, né, as nossas matrizes A, B, C, D, E, F, G. E aí, vou calcular agora como elementos da minha matriz Z exatamente esses elementos que a gente acabou de ver lá. Né? Então, eles são o quê? É a somatória do resultado das multiplicações das matrizes, que tem a metade da dimensão da matriz original. Tá? Então, eu vou fazer isso, e esse algoritmo é recursivo. Né? Então, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai fazer essa chamada, aí eu vou entrar agora vou entrar no mesmo algoritmo, só que agora a dimensão da matriz é n sobre 2. Ainda não é igual a 1, então eu vou entrar de novo, vai ser n sobre 4. Então, vai ocorrer aquela quebra que eu acabei de mostrar para vocês até a gente chegar no caso base. E aí depois eu retorno, né, calculando os resultados e combinando as soluções. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria o tempo de execução desse algoritmo. Então, a gente tem aqui, nessas 3 primeiras linhas aqui, são θ de 1, né, eu tenho tempo constante, né, de execução. A gente pode considerar aqui que essa linha aqui também, a linha 4, né, eu particionar em 8 matrizes, eu posso considerar que tem um tempo constante. Tá? Quanto tempo que eu gasto aqui nessa chamada? Né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? É o mesmo algoritmo resolvendo um problema, né, com uma entrada n sobre 2, metade. Né? Ou seja, o tempo que eu vou gastar agora é metade do tempo original. Né? Então, é t de n sobre 2. Aqui também, t de n sobre 2. Só que o que acontece? Para cada resultado dessas multiplicações, eu preciso depois o quê? Somar essas duas matrizes. Né? E como são matrizes n sobre 2 por n sobre 2, então eu tenho o quê? N sobre 2 vezes n sobre 2 dá n ao quadrado sobre 4 elementos. Então, eu tenho n à quarta somas. Né? Então, eu tenho aqui θ de n ao quadrado somas. Tá? Então, posso dizer aqui que se n for igual a 1, eu estou no caso base, então esse cara é θ de 1. Né? E se n for maior do que 1, o que eu tenho? Eu tenho 8 chamadas recursivas, né? Então eu tenho 8t de n sobre 2, mais, né, 4 operações de soma aqui, n ao quadrado sobre 4, então eu teria 4 θ de n ao quadrado, mais o θ de 1, né, que seria a divisão dessas matrizes aqui.
Tá? Bom, a gente sabe, né, que a notação assintótica, na verdade, o que ela representa? Né? É um limitante superior, né, que é definido como uma função vezes uma constante. Então, eu fazer 4 vezes uma função vezes uma constante, né, eu posso, esse 4 é absorvido pela própria constante. Então, na verdade, aqui, né, eu posso simplesmente dizer que isso daqui é 8t mais θ de n ao quadrado. Aí o θ de 1 é o mesmo caso do anterior, né? N ao quadrado domina, então eu posso desprezar. Então, sobra para a gente simplesmente 8t de n sobre 2 mais θ de n ao quadrado quando n é maior do que 1. Tá? Depois, quando a gente for falar do teorema mestre, a gente vai ver que, na verdade, né, essa equação de recursão aqui, ela me dá esse resultado, tá? θ de n ao cubo. Né? Que é, na verdade, em termos de tempo de execução, é o mesmo tempo de execução, né, que a gente gastou lá no primeiro algoritmo, que era um algoritmo iterativo. Tá? Aqui, na verdade, a gente não ganhou em termos de tempo de execução, né, a gente simplesmente está mostrando duas abordagens diferentes, né, uma iterativa e outra aplicando divisão e conquista, levando a um algoritmo recursivo. E aí a gente viu que apareceu, inclusive, aqui a nossa equação de recorrência, né, para a gente poder calcular aqui o tempo de execução. Bom, além disso, eu queria falar para vocês, né, do algoritmo de Strassen. Na verdade, o que aconteceu? A gente viu ali, né, nos dois casos ali, no caso iterativo e quando a gente aplicou divisão e conquista, né, que o nosso tempo de execução assintótico era θ de n ao cubo. E durante muito tempo se acreditou que isso era o melhor que se conseguia fazer, né, na operação de multiplicação entre duas matrizes. Tá? Só que em 1969, né, um matemático alemão chamado Volker Strassen, né, ele mostrou um algoritmo que era significativamente superior em termos de tempo de execução, tá? Mostrando que, ao invés, né, na divisão, que eu acabei de falar para vocês, né, que a gente divide e transforma num problema de multiplicação de 8 matrizes n sobre 2 por n sobre 2, na verdade ele mostrou que era possível, né, a gente quebrar isso daqui, na verdade, na multiplicação de 7 matrizes, tá? Ou de 7 multiplicações de matrizes. Né? A maneira que ele fez isso, né, foi uma álgebra engenhosa, né, que está fora do escopo desse curso, tá? Mas o fato é, né, através, né, dessa solução que o Strassen deu, né, eu agora passei a precisar somente de 7 multiplicações de matrizes e não mais de 8. Então, o que aconteceu? Aquela minha equação de recorrência, que a gente acabou de ver, né, no nosso algoritmo, onde aqui era 8t de n sobre 2, passou a ser 7, né, de t de n sobre 2. Tá? Isso daqui, se a gente calcular o resultado assintótico, vai dar um tempo de execução θ de n elevado a 2,81. Isso pode parecer pouco, né? Falar, não, o outro era n elevado ao cubo, agora é n elevado a 2,81. Né? Mas se a gente pegar aqui um exemplo simples, imagine aqui multiplicação de matrizes 10 por 10. Lembra que para tempo assintótico a gente está sempre interessado em valores elevados de n. Né? Então, a gente teria um tempo assintótico da ordem, né, de 1 milhão de execuções, né, se a gente utilizasse, né, a maneira clássica que a gente acabou de ver ali para a multiplicação de duas matrizes. Então, se eu aplicar agora esse limitante assintótico, né, ou seja, o algoritmo de Strassen, eu tenho algo aqui da ordem de 400 mil execuções, operações, né, ou passos para eu resolver o meu problema. Ou seja, eu caí por menos da metade do tempo de execução. Tá? Então, de fato, é algo significativo. Bom, pessoal, então, a ideia aqui era realmente apresentar para vocês, né, formalmente, na estratégia de divisão e conquista. A gente já tinha utilizado ela, né, mais informalmente, então a gente formalizou ela aqui. E a gente viu, né, que quando a gente aplica essa estratégia, normalmente isso vai levar a gente à construção, né, de algoritmos recursivos, né, que vão entregar equações de recorrência para a gente. Né? Então a gente precisa de ferramentas, né, de metodologia para resolver essas equações de forma a gente determinar, né, o tempo assintótico de execução. E é o que a gente vai fazer nas próximas 2 aulas. Né? A gente vai estudar 3 métodos aí para a gente resolver equações de recorrência. Tá ok? Então, até as próximas aulas, pessoal.